Olá, meus amigos. Muito boa tarde, boa noite também para muitos de vocês. Como é bom nós começarmos mais uma semana, hoje, segunda-feira, 5 de junho, nos encontrando desse modo, que é como é possível para que nós todos estejamos devidamente reunidos, abraçados, pensando nas mesmas questões e desejando sermos úteis a todos aqueles, ligados ou não a qualquer um de nós, para que tenham saúde, bem-estar, paz de espírito e possam estar como que direcionando as suas vidas no sentido da felicidade que, por certo, virá de futuro. Que vocês sejam muito bem-vindos por aqui, como sempre. Que vocês possam ter um pouco de água, aquela que será em seguida fluidificada para nós, para os nossos mais próximos. Que nós possamos dar boas-vindas a essas pessoas queridas que chegaram por esses últimos dias e hoje se encontram aqui conosco, o que é sempre motivo, vendo a nossa família crescendo de felicidade, né? Eu gostaria também de lembrar que todos devem ter um pouco de, além da água, a lista de vocês, pessoal, para que ela seja estudada pela espiritualidade, numa forma de nós conduzirmos cada pessoa que nós nos lembramos, com vistas aos nossos pedidos de que sejam auxiliadas, aquilo que seja como que possibilidade delas serem envolvidas por estes inúmeros espíritos muito preparados, adiantados, amorosos e que estão nos acompanhando há muitos anos nas tarefas que se desdobram a partir da prece de cada dia. Que vocês tenham esses nomes todos, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de universidade, vizinhos, conhecidos, todos são igualmente, não é, importantes. Que esses espíritos mais elevados, conhecendo as nossas rogativas por eles todos, se empenhem em nome de Jesus, para que sejam todos beneficiados. E como em maioria somos espíritas ou espiritualistas, cristãos de um modo geral, que nós, compreendendo as dificuldades da vida após a morte, para bilhões de seres humanos, que nós também lembremos daqueles que eram próximos a nós, que desencarnaram e que nós não sabemos como que possam estar no dia de hoje. Possamos pedir por eles todos, homens e mulheres, adultos e crianças, de tal maneira que, mesmo aqueles que já partiram há muito tempo, que não nos esqueçamos e que nos empenhemos do ponto de vista da doação das melhores energias nossas, dos fluidos curadores, das vibrações de paz, de alegria, de progresso, de evolução, para que sejam encontrados todos e auxiliados naturalmente. Então, meus queridos amigos, vamos nos abraçando, entrelaçando-nos como de costume,
vamos olhando uma vez desdobrados, visitando por instantes o mundo espiritual à nossa volta, lembrando-nos de Kardec, quando no Livro dos Espíritos ele comenta que onde os nossos pensamentos estivessem, ali estaria a nossa alma. Então, Jesus, antes de tudo, queremos pensar em Ti, lembrando de Tua estada na Terra há 2000 anos, ensinando a humanidade sobre as questões mais relevantes a serem promovidas por cada um, seguidas no dia a dia, para que alcançássemos mais adiante o reino de Deus. Tanto quanto vamos nos lembrando das curas maravilhosas realizadas por Ti, na companhia de inúmeros benfeitores desencarnados, verdadeiros anjos, espíritos puros que Te seguiam o tempo todo. Ao mesmo tempo, lembrando de Maria, de José, Teus pais, lembrando dos apóstolos e discípulos, lembrando de todos, trabalhando incansavelmente para que, de certo modo, o reino de Deus viesse logo, antecipando as eras, para que o sofrimento um dia fosse superado e as alegrias celestes, a felicidade legítima, o bem real, o patrimônio divino de cada filho de Deus pudesse logo se instalar no altar dos corações e mentes de todos da humanidade deste mundo. E é desse modo, vinculando o pensamento de Kardec, que nós, ao buscarmos a todos vocês, é com vocês que queremos estar. Nossas almas, nossos espíritos, nossas essências, ao menos por alguns minutos, enquanto oramos, enquanto dedicamos ao mesmo tempo o melhor de cada um, em termos das moléculas sadias, dos fluidos vitais, de tudo aquilo que seja útil à humanidade, uma vez sendo recolhidos por estes irmãos maiores, abençoados pela Tua divina presença e por todos aqueles que há muito tempo concorrem para o bem da humanidade, libertando-a progressivamente das imperfeições morais que todos ainda possuímos. Senhor e Mestre, quantos doentes de doenças clínicas, cirúrgicas, mentais, enfermidades que, com todo o avanço da medicina, ela ainda não sabe as verdadeiras origens. Todas elas relacionadas ao nosso passado, às contrariedades em relação às leis de Deus. E desse modo, lembrando de bilhões de doentes encarnados e outro tanto ainda maior de enfermos na vida espiritual, talvez muitos conhecidos nossos,
a maioria com quem nunca estivemos, mas estejam eles nos hospitais e postos de assistência, postos de auxílio, estejam eles dispersos, sem abrigo, distantes de um núcleo de acolhimento, de tratamento espiritual para eles. As nossas súplicas tu conheces, e nós nos empenhamos juntos, abraçados como irmãos e como amigos, doando hoje mais uma vez o nosso melhor, para que os teus cuidados, tanto quanto aqueles dos espíritos mais lindos, possam alcançar resultados mais profundos e definitivos, a bem de todos eles, ao redor da vida humana, no plano físico e no plano espiritual do mundo inteiro. Daí a nossa alegria, tantos amigos reunindo-se todos os dias, com a mesma intenção, doação incondicional do seu melhor, moléculas divinas todas, do nosso mundo de dezenas de trilhões de células, postas à tua disposição, num oferecimento genuíno de caridade, anônima e muito simples, como de certo modo tu preconizavas desde então. Jesus, são hipertensos, diabéticos, coronarianos, cardiopatas de outras enfermidades, pacientes aos milhões com câncer, com problemas neurológicos, com infecções, muitas delas agudas ou crônicas, por vírus e bactérias, fungos e protozoários, deixando um rastro de sofrimento, preocupação e tantas vezes de morte. Aqui vamos pensando na África, nos países pobres dali e do restante do mundo, como na Índia, no Afeganistão, no Iêmen, no México, em Honduras, no Haiti, no Paraguai, na Colômbia, doentes com cólera, doença de Chagas, tuberculose, AIDS, doentes com síndromes respiratórias agudas graves, bebês, crianças pequeninas com insuficiência respiratória por causa de vírus que se multiplicam e se espalham no inverno, seja onde for o país. Pacientes com malária, com ebola, pacientes enfermos da mente, crianças nossas no espectro autista, com TDAH, com convulsões, epilepsias, crianças ou adultos com esquizofrenia, adultos com dependência química, bipolaridade, síndrome do pânico. Daí a ideia concreta do quanto a Terra
é um grande hospital de almas, de tal maneira que, como nosso médico divino, sublime, ímpar, que tu nos ajudes a ajudarmos também, doando fluidos de cura aos mais necessitados dos dois lados, para que todos tenham oportunidade de uma boa evolução quanto à saúde. Não só aqueles nos hospitais de todo tipo espalhados no mundo, mas os que estão doentes nos seus lares, muitas vezes em lugares onde não têm acesso a uma medicina de qualidade, doentes nas calçadas, nas ruas, sem diagnóstico, sem tratamento, sem acolhimento, sem qualquer amor, a não ser o de Deus, o teu, e agora de falanges amigas que possam alcançá-los, cuidando espiritualmente de cada um que sofre em silêncio. Aqui estamos, Jesus, lembrando das guerras, a exemplo da Ucrânia e do Sudão, da Síria, da Palestina, do Iêmen, mas em tantos outros lugares. E a nossa rogativa é sempre pela paz entre os homens, sob os auspícios do teu divino amor. Que tu possas, com as equipes socorristas, resgatares as vítimas de toda essa violência, nos países lembrados, nos muitos outros que ainda não, tanto quanto vítimas de feminicídio, de infanticídio, de guerras entre grupos rivais no campo do tráfico de drogas, das milícias no Brasil, das ações policiais desastrosas. Tu sabes que mundo é este, sempre soubeste, e é o teu amor que nós solicitamos para que toda essa violência seja banida da terra, superada intimamente pela evolução moral que tanto nos resta fazermos. Nós te rogamos tanto, Jesus, pelo bem-estar geral da terra, pela psicosfera sempre escurecida pela maldade, a ser substituída por luz divina, pelo amor em forma de moléculas luminíferas que formem os fluidos regeneradores do pensamento humano, individual e coletivo. Agora que estamos no limiar do processo de regeneração, pela transição que vai seguindo o seu curso. Abençoa os abortados, nossa grande preocupação por nos familiarizarmos com os seus dramas em reuniões mediúnicas sérias, verdadeira catástrofe humana. Leva-os contigo, os que ficaram em sofrimento até hoje,
dezenas e dezenas de milhões em tão pouco tempo. Os suicidas, 500 mil até hoje, desde o início do ano. Sabe-se lá em que condições estão. E mesmo não os conhecendo, ou quem sabe um que outro, nós abrimos os nossos braços como se nós, cada um aqui, pudéssemos recolhê-los e conduzi-los com todo carinho e respeito, apreço e solidariedade, do mesmo modo que os que sofreram do aborto induzido, subindo e descendo, descendo e subindo, sem parar, até que os últimos alcancem as regiões felizes das esferas de luz, que também fazem parte da vida espiritual da humanidade. Que possamos, Jesus, começarmos a semana rogando-te a paz no mundo, nos corações que se distanciaram tanto do verdadeiro bem, e são almas, são espíritos de uma natureza tão inferior ainda, estagnados na ignorância e na perversidade. Misericórdia para o mundo, para aqueles que têm sido vitimados por tantos das esferas trevosas da vida. De tal maneira, não é, Jesus, que a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, que és tu, todos se empenhem para que o mundo se transforme no sonho da grande maioria, a terra feliz, uma só grande família, um só grande país, sem fronteiras, vivendo fraternalmente, buscando o progresso de todos os demais, o tempo todo. Muito obrigado, amigos, pela sua carinhosa presença, que vocês estejam se sentindo muito bem, quem sabe até melhor que antes, quando iniciávamos o nosso encontro de hoje, onde quer que vocês estejam, no Canadá, em Portugal, na Itália, no Líbano, na Colômbia, nos Estados Unidos, nas muitas cidades do próprio Brasil, que vocês tenham uma noite linda, a lua mais cheia que existe em meio a todas as estrelas das constelações que envolvem a Terra e que podemos enxergar com o nosso olhar voltado para Deus e sua obra, o universo. Muita gratidão, uma noite maravilhosa, que possamos nos ver na terça-feira amanhã, como hoje. Cuidem-se bem e até lá. Um abraço, queridos.